Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da websérie Torre de Controle da BRK Tecnologia. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui falando desse assunto que está em pauta, está em alta. Eu diria que inclusive é a nova coqueluche do mercado. E comigo aqui tocando esse episódio, essa websérie, a gente vai falar sobre um case e um case da Amazon. Está comigo aqui nos estúdios, eu vou deixar daqui a pouco vocês se apresentarem melhor. Mas eu estou aqui com Wesley Medeiros. O Wesley, ele é gerente nacional de segurança e prevenção de perdas da Amazon. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Bacana. Tá conosco também o Gabriel Lucone. Gabriel, ele é gerente de segurança de transportes. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aquiles. Prazer estar aqui também. E do lado da BRK, nós estamos aqui com o garoto. Estamos com o senhor Ademilson Assunção, que é gerente de contas. Seja bem-vindo. Obrigado, Aquiles. Obrigado pelo convite para participar desse webcast. Bacana. Esse é um episódio daqueles que todo mundo gosta. A gente vai ouvir falar sobre cases, erros e acertos. E no decorrer do bate-papo aqui, a gente às vezes joga uma casca de banana ou não. Brincadeira, não vai ter casca de banana. Mas a ideia é que os nossos convidados falem um pouco do case, do case da Amazon, do que foi, do que aconteceu, de resultados, enfim. Então você vai ter aqui um apanhado de números. Fique tranquilo que chegaremos do outro lado e você saberá o que é uma torre de controle híbrida. Olha que interessante. O mercado ainda não está acostumado ao conceito de torre de controle na essência, quanto mais uma torre de controle híbrida, juntando logística, security e em alguma perspectiva safety. A gente fala um pouquinho sobre cada um desses conceitos mais adiante, mas eu queria passar a palavra para o Wesley, para que ele se apresente um pouco mais, o que ele faz na Amazon, um pouco da sua história, fica à vontade. E se você quiser entrar, para a gente ganhar tempo, pode entrar no case aí, falar um pouco do que aconteceu, o que é essa tal dessa torre híbrida. Nós estamos falando do que, Wesley? Não, bacana. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou gerente nacional de segurança e prevenção de perdas, como você comentou. Estou na companhia completar 5 anos agora. E temos aí o desafio de fazer a malha logística do e-commerce rodar. E a torre de controle foi essencial para a gente. Em 2020, 2021, a gente estava no processo de expansão da nossa operação aqui no Brasil. E o desafio era internalizar alguns riscos que normalmente são externos. A gente queria trazer para dentro do nosso programa de segurança e principalmente na área de transporte. Então a torre de controle ela fazia sentido porque nós tomamos uma decisão de internalizar esse risco para que a gente pudesse gerenciar esse risco melhor. O principal desafio com a torre de controle foi o que a gente propôs para a BRK e foi meio que pioneiro, era a gente fazer uma torre que fosse híbrida, onde o gerenciamento logístico, que é toda a parte de planejamento em transporte, trabalhasse em conjunto do lado do gerenciamento de risco. E quando a gente propôs isso para a BRK, foi bacana, porque nós fomos o primeiro cliente deles a topar fazer essa torre com as duas equipes trabalhando junto. O desafio também era, como sempre, reduzir acidentes. Acho que essa é a principal missão da torre, reduzir acidentes rodoviários. Não deixar que com a nossa expansão a quantidade de acidentes pudesse crescer. Mas o benefício maior da torre híbrida para a gente foi quando a gente conseguiu colocar os dois processos juntos, gerenciamento logístico e gerenciamento de risco, e ganhar sinergia e velocidade de atuação. Então, o principal desafio era evitar que esses dois departamentos entrassem em conflito, porque é muito normal o time de transportes reclamar do time de gerenciamento de risco. O veículo não saiu no horário, mas o planejamento não está acurado. Então, para não ter esse tipo de complicação, a gente desde o início falou, é um time só, é uma programação só, nós vamos colocar todo mundo para trabalhar junto. Então, esse é um pouco do contexto que a gente topou montar esse desafio. A gente começou pequeno, poucas posições operacionais, e a gente foi escalando essa torre de controle à medida que a nossa operação logística também foi crescendo. Mas tem muito mais benefícios que a gente vai trocar ideia e bater papo aqui dessa junção. Mas o principal desafio era esse, fazer os dois times trabalharem como um só, reduzir conflito, reduzir discussão e fazer sinergia. Por isso que a gente propôs o modelo de torre híbrida. Bacana. Você falou dos desafios, você trouxe alguns. Eu gostaria de te provocar, Wesley, a falar um pouco desses desafios. Quando você falou, começamos pequeno e depois fomos expandindo um pouco mais. Só para quem está nos assistindo ter entendimento, o que é esse pequeno
E que dimensão ganhou essa torre? Quais os principais desafios enfrentados nessa jornada de vocês ali? Não, bacana. Quando a gente fala que começou pequeno, a gente começou com uma posição operacional 24 horas. Quantos a gente tem hoje, Lucone? 6 6. posições operacionais 24 horas É, de gerenciamento de de risco. gerenciamento de risco. Fora a parte de gerenciamento logístico e planejamento de transporte, que também tem as suas posições. Algumas são 24 horas, outras não. A gente saiu de poucas viagens monitoradas por dia para milhares de viagens monitoradas Pô, que por legal. dia. Então, essa capacidade de fazer esse crescimento e já desde o início ganhar sinergia foi a nossa estratégia. E deu super certo. A gente vai ver aí que tem uns resultados bem bacanas dessa aproximação. Boa, bacana. Do ponto de vista, a galera que nos ouve, e eu gosto sempre de fazer essa provocação, né? Qual o resultado trouxe? Antes de falar do resultado exatamente, quais foram os números que vieram com toda essa demanda, talvez o Gabriel possa falar pra gente um pouco desse como, do fluxo, da demanda. Como é que funciona essa torre de controle híbrida? Claro que numa perspectiva de segurança, de security, enfim, mas também se você puder pincelar, ou você daqui a pouco, Ademilson, pincelar um pouco também como é que funciona em parceria com a logística, acho que é interessante. Esse é um ponto bem importante, porque supply chain, na verdade, transportes, logística, sempre foi visto como uma área bastante antagônica à segurança e gerenciamento de risco. Perfeito. Tanto às vezes, tinha uma postura um pouco mais engessada para conseguir garantir que todo aquele protocolo fosse cumprido end-to-end, o outro está bem apressado, querendo que a mercadoria saia, querendo garantir performance, querendo que o veículo chegue on time no destino. E o que a gente quis priorizar desde o início foi que essas áreas trabalhassem em conjunto, olhando realmente tendo uma visão holística do negócio, end-to-end, para que enquanto o time de gerenciamento de riscos, enquanto o time de segurança está preocupado com a garantia de que o plano de gerenciamento de riscos, o PGR, está sendo cumprido, que o veículo está sendo apresentado nas condições adequadas, o time de gestão logística está monitorando se o veículo de fato está se deslocando on time para a origem, para garantir que a gente vai ter uma coleta on time e que todo o percurso logístico dali em diante aconteça, enfim, dentro do planejamento. E isso, Ademilson, Lucone, se eu puder acrescentar, a nossa torre, ela começa no planejamento de transporte. O planejamento de transporte vai dizer quantos veículos naquela semana precisam carregar. A próxima etapa eu preciso que essas transportadoras confirmem que tem veículo disponível. E além disso, a próxima etapa a transportadora precisa colocar o veículo X horas antes do horário da coleta. Boa. Então, toda essa parte de programação e acompanhamento é gerenciamento logístico. Mas isso está integrado com o GR. Um exemplo, quando o transportador ele aceita uma determinada viagem para uma coleta num determinado horário, ele aceita uma solicitação de monitoramento logístico. Essa solicitação ela vai virar uma solicitação de gerenciamento de risco. Uma solicitação de monitoramento integrada. Ele não precisa abrir uma outra solicitação. Então, o processo começa com planejamento, acompanhamento da disponibilização do veículo, carregamento na doca. O veículo carregou na doca no horário correto, aí entra o gerenciamento de risco. Enquanto o veículo estiver carregado em trânsito, é a nossa área de segurança que vai proteger esse ativo da companhia e a vida desse motorista. O veículo chegou no destino, a gente vai fazer os nossos protocolos para garantir que o veículo pode abrir o baú e fazer a entrega, e ali se encerra o gerenciamento de risco. Mas não acaba o processo da torre híbrida. A gente segue com o acompanhamento pós-entrega, que é gerenciamento logístico. A gente precisa gerenciar se o veículo está descarregando no horário, se ele não vai pagar estadia, se ele está demorando, o que está acontecendo. Então, o conceito da torre híbrida é você iniciar com o gerenciamento logístico, transacionar para o de risco e depois voltar para o logístico para a gente garantir que esse caminhão fique disponível para uma próxima coleta o mais rápido possível. Então, o desafio nosso na implantação da torre de controle foi colocar os 3 departamentos, né? Planejamento, operação de transportes e segurança e prevenção de perdas, para construir esse processo todo. E explicar as tecnologias envolvidas nisso e de que maneira a gente ia fazer isso. Esse foi o grande desafio, complementando o Lucone. E complementou muito bem. Ademilson, acho que faz sentido você, na posição de gerente de contas e olhando para a conta Amazon, a parceria de BRK e Amazon, falar um pouco sobre o fluxo de interações. Acho que o Wesley sinalizou muito bem
toda essa camada. Depois eu quero comentar um pouquinho por que que o case Amazon ele é tão impressionante. Primeiro, porque não é comum você ver uma torre híbrida, risco e logística trabalhando de forma tão azeitada. Então, isso, o mercado não tem isso Tem muito. até alguns preconceitos. Tem, até. e bastante preconceito. E a gente vai explorar isso. Comenta do lado da BRK, qual que é o ganho, qual foi o desafio, como é que é esse fluxo de interação. Dê seu show aí. Boa. É assim, até estranho, né? Aparentemente, quando você olha as duas áreas que não deveria ali estar em conjunto, né? Mas o grande ganho, acho que é a grande sacada aqui, é a redução do tempo das tratativas, né? Por exemplo, quando eu tenho o risco ali do lado do logístico, a gente trabalha na mesma sala, você consegue identificar rapidamente os desvios, né? As disrupturas, né? Por exemplo, quando um veículo tem algum problema mecânico durante a viagem, né? A rota. Então, o gerenciamento de risco, ele consegue pegar rapidamente ali as informações, identificar o desvio e sinalizar o time do logístico, né? Que rapidamente ali transita essa informação para os clientes. Então, a gente tem muito ganho em tempo de atuação em conjunto, né? Então, essa é uma das grandes sacadas. E não só quebra mecânica, mas também incidente de segurança que a gente tem na operação. Então, a gente tem muito ganhos, né, nas atuações em conjunto. Acho que esse é um dos principais fatores, né? E também quando acontece qualquer disruptura, o time está ali um de frente com o outro, então eles acabam tendo ali uma comunicação mais rápida, mais assertiva, né? Tá basicamente, praticamente um de frente com o outro, então quando um tem um problema, um levanta a mão, o outro já ajuda e a gente consegue ter uma operação ali trabalhando em sinergia, né? E esse pra atingir exemplo os do objetivos. Ademilson é muito bom, porque uma quebra mecânica, tecnicamente, não é um problema de segurança. Uhum. Mas enquanto o veículo está carregado, o nosso time precisa proteger o ativo, precisa proteger o veículo em rota. Mas quem vai efetivamente decidir se vai trocar, se vai fazer o reparo no caminhão, ou se vai trocar o cavalo e desengatar da carreta, essas são decisões do time logístico. Eles que interagem com o transportador para achar uma solução. Então, se a gente não está próximo e não trabalha em sinergia, isso demora muito para ser resolvido e eu fico com o veículo carregado, exposto na rodovia por 6, 8 horas. Trabalhando em conjunto, a gente consegue reduzir o tempo de resolução desse incidente e seguir com a logística. Acho que esse termo de sinergia que você colocou, ele é muito importante, porque enquanto, na verdade, todo o time, ele tá trabalhando junto para atacar o mesmo problema, Uhum. só que com um prisma, com óticas e prioridades talvez um pouco diferentes, cada um, é claro, puxando para sua necessidade de negócio. O time de gerenciamento de risco está garantindo a preservação da carga, a segurança do motorista, do veículo. O time logístico está buscando alternativas para resolver aquele problema, seguros de que a gente está garantindo a proteção dos pacotes, das vidas, enfim, e a garantia da execução do processo. Eles estão tendo tempo para conseguir atacar o mesmo problema, mas, enfim, olhando para a ótica de performance, para garantir todas as contingências necessárias sobre a ótica logística. Vocês deram muitas informações interessantes aqui, mas só para quem está vendo de casa, se caso surja essa pergunta, só para clarificar um pouquinho mais. Quando eu falo de gerenciamento do risco, a Amazon está gerenciando o risco da carga ou do ativo? Eu diria que começa primeiro com o risco à vida do motorista. Boa. Tem uma perspectiva de safety aí, de segurança. Sim, eu tive uma passagem pela Força Aérea, fiquei 8 anos na aeronáutica, então eu sei o que é uma torre de controle real, de aeroporto. Boa. Se você perguntar para um controlador de tráfego aéreo qual que é a missão dele, quando ele está sentado na posição e controlando, ele vai te falar duas coisas: garantir a segurança da aviação e o fluxo da navegação aérea. A segurança da aviação vem primeiro. E na nossa torre de controle é o mesmo conceito. Que legal, cara. A segurança da vida do motorista vem primeiro. E a gente tem que ter mecanismos, e a gente tem, para monitorar aqueles motoristas que porventura possam estar com comportamento de direção não conforme, identificar eles, retreinar, reorientar, para que isso não vire um acidente depois. E o segundo pilar, fazendo um paralelo com a torre de controle, é o fluxo da navegação. Para a gente é o fluxo logístico. Se o veículo não coleta no horário, isso gera um problema logístico para mim. Se o veículo sai atrasado da origem, isso gera um problema para mim. Se o veículo chega no destino atrasado, isso é um problema para mim.
E quando eu falo para mim é operação logística, independente se é segurança ou gerenciamento logístico. Então, os 2 pilares principais da torre híbrida é segurança, safety e fluxo logístico. A gente precisa fazer essas 2 coisas e ainda evitar o roubo de carga, que é a parte de gerenciamento de risco tradicional, que é o security, né, do programa. Então, esse é o conceito em termos de prioridade. Se a gente tiver que tomar uma decisão nessa torre híbrida, ela vai seguir essa prioridade. Primeira decisão, a vida do motorista. Segunda decisão, o que a gente pode fazer para continuar com o fluxo logístico contínuo. Tem que ser um processo contínuo de produção. E terceiro, quais são os riscos que foram identificados contra roubo de carga, furto, desvio, para a gente tomar a melhor decisão. Você vê que a conversa vai rolando e saem umas curiosidades. Você falou que você passou por aonde? Força Aérea. Força Aérea. Fiquei 8 anos e meio na Força Aérea. Eu trabalhava como especialista em informações aeronáuticas. Que legal, eu era responsável por receber o plano de voo das aeronaves e conferir se a rota estava certa, se estava tudo certinho. Olha que legal. O cara já fazia logística lá. Eu comecei no aéreo e depois fui pro rodoviário. Olha que legal. Tudo é logística. Vocês, falando um pouco sobre implementação de torre híbrida, acho que faz sentido, não sei se vocês sabem, mas a gente vem com uma websérie onde a gente vem desmistificando o que é torre de controle. Você citou muito bem o conceito da onde ele nasceu. Nos outros episódios, se você perdeu esses episódios, procure no canal aí um pouquinho mais para trás, que a gente trouxe aqui toda a história da torre de controle, que nasce na aviação. A primeira torre de controle, ela completou em 2020 100 anos. Então a torre nasce na aviação, aí às vezes o mercado falou, pô, mas quando é que virou logística? As pessoas esquecem que o aéreo é só mais um modal da logística. Então sempre foi logística. A torre de controle nasce no aéreo, extrapolado depois para o rodoviário. Em terras tupiniquins a gente é escravizado por essa rodoviarização. Então nasce a demanda aqui e ganha popularidade. E aí a torre de controle, ela está sempre alicerçada, só para lembrar o conceito, se você voltar para os episódios, isso vai estar muito bem mais trabalhado lá, mas ela nasce com a ideia de tecnologia, processos e pessoas. Volto a dizer, nasce na aviação, extrapolado para o rodoviário, marítimo, ferro, duto, e as torres de controle têm se popularizado. E é bacana dizer, é importante voltar nesse tema, porque o case da Amazon, realmente ele é pioneiro. Ele é pioneiro por alguns fatores. Primeiro que você olha, monta uma torre de controle que é híbrida, e o nome do episódio aqui, a provocação do episódio é como é que a torre híbrida transformou as operações de uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil. E transforma a partir do que vocês falam. Vocês não olham somente security do ponto de vista do roubo da carga ou do ativo. É claro que isso está no programa do PGR, mas extrapola também para uma dimensão de safety, de você pensar na segurança, e bem colocado, o conceito que vem da aviação, você colocar em primeiro lugar a segurança do motorista, de quem está transportando a carga, a segurança das vias, de quem está rodando, quem está ocupando as vias. A gente tem sempre essa preocupação no mercado, de ter uma família saindo de férias, e aí um caminhoneiro, e os números são alarmantes, os números de acidente em rodovias federais no Brasil, alarmante do ponto de vista de pessoas. A gente até faz uma alusão aqui na NS Tech, a gente faz uma provocação, né? O número é mais ou menos 2.500 mortes por ano. Quando você ouve falar em 2.500 mortes por ano, você fala assim, pô, é muito, é pouco, etc., isso envolvendo caminhão, acidentes que envolvem caminhão. Mas se você falar que tem de 12 a 15 aviões cheio de gente caindo todos os anos, o impacto seria maior. A percepção é diferente. A percepção é diferente. Então, o número de mortes no país envolvendo caminhão é como se 12 ou 15 aviões estivessem caindo todos os anos. Então, é gravíssimo. E a Amazon olha nessa perspectiva também de safety. E também, não menos importante, a logística. E é bacana dizer, claro que a gente está trazendo, quando se pensa em torre de controle, se pensa em logística, e às vezes a gente quer desassociar, né? O Gabriel falou muito bem que existe até um antagonismo, onde a gente busca desassociar a logística de safety. Cara, tudo é logística. O Wesley citou muito bem, quando eu faço logística, eu olho para onde nasce a demanda, entrou meu pedido, quantos caminhões eu vou precisar, contratou ou não contratou, qual o perfil daquele caminhão, tem a pesquisa do motorista, que motorista queremos na nossa operação, enfim, se vocês puderem explorar, para que não fique aqui na minha fala, que vocês são os especialistas aí do case, comentarem um pouco o Wesley já pincelou, tá, Gabriel?
mas você como o gestor de transporte nacional, como é que nasce essa demanda? Qual a escolha do caminhão? Qual a pesquisa que se faz? Quando é que isso nasce na torre? Quando é que deixa de ser logística para ser safety, para ser security? Quais são os processos? E aí o Ademilson também, gerente de contas, se puder colaborar, acho que se deixa mais rico. Tudo surge no nosso planejamento semanal. Semanalmente, a gente projeta a demanda de pedidos que vão entrar na nossa plataforma. Isso se converte em pacotes a serem transportados. E de pacotes a serem transportados, se converte em cubagem. Cubagem, por sua vez, isso vira uma demanda de veículo. Transporte. Tem que entender, exato, qual a tipologia de veículo que vai ser alocada em cada uma dessas rotas, como que a gente vai acomodar essa demanda nas diferentes lanes que nós temos, nossos diferentes centros de distribuição, para as nossas estações de entrega. Tudo isso vira planejamento semanal. Uma vez criado essa demanda de veículos, isso se converte em planejamento de coletas com os nossos transportadores. Eles recebem isso também semanalmente e eles precisam fazer uma revisão, passar um pente fino nesse planejamento e confirmar a capacidade deles em executar aquilo que nós estamos pedindo, aquele planejamento que eles receberam. E só Legal. interrompendo o Lucone, às vezes o transportador não tem capacidade de atender uma determinada demanda num determinado dia. Uhum. E aí entra o papel do logístico de achar soluções, de entrar no planejamento e falar, poxa, esse planejamento a gente planejou inicialmente para esse transportador e ele falou que só consegue atender 80% da capacidade. O logístico vai lá buscar os outros 20% com outro transportador. Spot ou transportador cadastrado na base. Exatamente. Exato. Desde que tenha todos os cadastros, tudo direitinho na nossa plataforma. E aí, com o planejamento confirmado pelo transportador, o Lucone pode dar prosseguimento, mas o veículo vai até a doca com todas as validações de segurança já feitas antecipadamente. O veículo só entra no meu perímetro e só encosta na minha doca se ele já tiver com todas as validações. Uma coisa diferente da nossa plataforma, do que a gente montou, é que a gente tem visibilidade do veículo desde o momento em que ele sai da base da transportadora. Vazio. Já medindo o ETA. Exatamente. Boa, Se o correto. veículo vazio quebrar, a gente já detecta e aciona o plano de contingência. Então, Um é ponto super importante, isso. um ponto importante nesse seu complemento é que as nossas capacidades, a abrangência da nossa torre de controle, especialmente sob a ótica de segurança, ela começa antes mesmo de que as figuras humanas da torre de controle estejam atuando sobre o veículo. No momento em que o caminhão está sendo posicionado para as coletas, a gente já tem a garantia de que tanto o veículo quanto o motorista passaram por uma análise de perfil e que eles estão adequados Legal. ao risco particular da nossa operação. Então, isso acontece antes, inclusive, das figuras, das pessoas que trabalham na nossa torre de controle começarem a fazer o rastreamento do veículo. No momento em que ele se posiciona, em que ele se desloca para se posicionar, aí sim, a gente tem figuras, o nosso time de torre de controle efetivamente monitorando o caminhão para confirmar que ele está chegando no ponto de origem dentro do ETA e que ele vai ser carregado, vai deixar a origem também. Tudo isso é dentro do monitoramento logístico. Tudo isso O logístico. veículo não está perfeito. carregado, eu não tenho ativos dentro do caminhão, mas eu preciso garantir a assertividade da coleta. O veículo encostou na doca, no horário e no prazo, inicia-se o carregamento e aí transfere-se isso para o gerenciamento de risco. O carregamento iniciou, já tem a transição, né, a gente chama de handover, a transferência desse monitoramento do logístico para o risco, com a mesma conversão de SM, e aí o risco começa a atuar. Antes do veículo sair do ponto de origem, tem validação de todos os sensores, se o baú está lacrado, se todos os sensores estão atuando. Plano de viagem compartilhado com o motorista inicia a viagem até o destino. Chegando no destino, se ele chegar, vamos supor, um dia antes do planejado, a torre de risco vai acionar o logístico e avisar, ei, esse motorista aqui chegou um dia antes do previsto. Porque para entrar no nosso perímetro, precisa chegar no dia e horário planejado. Saquei. Então, se Ele não pode chegar, a ideia é que não chegue nem antes nem depois. Exatamente. Planejado. Uma operação de e-commerce, ela precisa ser veloz. E para ser veloz, você precisa ter disciplina, você precisa respeitar o planejamento. Os processos. Se você tem muita variabilidade no seu processo logístico, você perde velocidade.
Então, chegar muito antes e chegar muito depois são cenários que a gente busca diminuir. A variabilidade do processo logístico tem que ser a menor possível. Porque se ele chegou muito tempo antes, eu preciso revisar o tempo de trânsito que eu configurei no sistema. Se ele chegou muito tempo depois, e isso está persistente na rota, eu preciso voltar e falar, poxa, eu dediquei para essa rota aqui 18 horas. Poxa, mas o motorista, nas últimas 5 viagens, está gastando 20 horas. Eu preciso reajustar minha programação. Então, todos esses tempos para cada uma das rotas são calculados e pré-definidos. Chegando no destino, dentro da janela de horário esperada, o veículo vai ter prioridade no descarregamento, no desembarque da carga. E aí a gente tem toda a inteligência sistêmica junto com a BRK de saber se o veículo está dentro de uma área segura para fazer, por exemplo, a liberação da cabine para ele descer e se apresentar no condomínio, e se ele está dentro do pátio seguro, que é o único local onde a gente permite a abertura de baú. Então, toda essa inteligência com os polígonos de segurança, tudo configurado pelo time de torre. Finalizou o descarregamento, como eu comentei contigo antes, entra a gestão logística. O veículo está na doca, foi feita a abertura de baú, quanto tempo está demorando esse descarregamento? Não pode demorar meio-dia, 12 horas. Isso é inadmissível. Então tem o time acompanhando após chegada no destino. E aí faz essa transferência de novo entre o gerenciamento de risco para o gerenciamento logístico. E aí quando a equipe de doca diz, veículo finalizado, liberado, esse veículo já fica disponível para a própria transportadora reutilizar ele numa próxima rota que eu tenha saindo daquele ponto de destino. Que maneiro. Esse é o fluxo que a gente desenhou. Que maneiro. Antes de eu passar a palavra para Ademilson, primeiro a gente vai falando, como a gente é da logística, a gente fala uma sopa de letrinha, nem sempre quem está ouvindo sabe o que é. Então, tem o pessoal dos bastidores aqui que não aparece nas câmeras, né? O Denis ali na gravação, o Renato aqui na coordenação, é o nosso diretor, sempre dá nota 7 pra gente. Eu vou pedir para que eles coloquem a transcrição do episódio aqui, explicando o que é, por exemplo, um SM. A gente faz a SM. SM é uma solicitação de monitoramento. O Gabriel citou, o ETA, né, o tempo estimado de chegada. Então a gente vai... Todas essas letras são KPIs, são indicadores, enfim, dentro da logística que a gente vai colocar aqui na descrição para que você saiba o que é. Não fique aflito ainda. Mas o case Amazon, em parceria com a BRK, ele é incrível. Incrível porque eu venho falando no mercado que quando você faz logística, você tem 3 desejos e 2 obrigações. E vocês, com a torre de controle híbrida, cumprem os 3 desejos e as 2 obrigações. Quem faz logística quer que a carga não seja roubada, quer que a carga não sofra nem cause acidente e que ela chegue no time. Esses são os 3 desejos que a torre, em parceria com a BRK, cumpre com excelência. E as 2 obrigações é que você faça tudo isso encantando o cliente. E a Wesley citou aqui o pedido perfeito. Quando você fala que a carga tem que chegar no tempo certo, na quantidade correta, no lugar certo, para a pessoa certa, no custo ideal, isso é pedido perfeito. Então você encanta a partir do nível de serviço e você garante que tudo isso, claro, você com a torre monitorando em tempo real as 3 perspectivas safety, security e logística, você garante o custo. Você garante o custo de servir, você garante que aquela operação esteja dentro do orçamento. Então isso faz do case Amazon com BRK, cara, um case a ser invejado no mercado. Eu não tenho dúvida que depois desse episódio aqui, vai chover comentário assim, posso conhecer? Posso conhecer? A resposta é, não sei, vocês vão ter que falar. Aí o Wesley... Tem o outro lado da história aqui. Deu trabalho, não foi fácil. Não é de um dia pra noite. Não, esses caras aqui que estão na minha equipe, os caras ralaram bastante para botar isso de pé. É impossível? Não é. Por isso que a gente fez o desafio para a BRK, quando a gente se aproximou e falou, a gente procura esse tipo de solução. E a BRK falou, Wesley, não tenho nenhum cliente que colocou os 2 times para trabalhar junto. Eu falei, beleza, a Amazon vai ser o primeiro e a gente vai fazer. Mas não foi fácil, mas com planejamento, organização, começando pequeno e escalando rápido, a gente conseguiu chegar nos resultados que a gente tem hoje. Acho que é um ponto de melhoria contínua à medida que a gente escala, né? Melhoria contínua, acho que é uma palavra importante para a torre de controle. Mas deixa eu fazer uma provocação para vocês. No meu roteiro aqui, tem uma provocação aqui, né? O que a torre
da Amazon tem de diferente? E aí, para dar um spoiler também, para pavimentar o caminho, não que seja necessário, aqui me trouxeram 6 pontos aqui. Que tem gerenciamento de risco e gerenciamento logístico integrado em uma só torre de controle, no mesmo lugar. A gente tem uma única solicitação de monitoramento, que é a famosa SM, ponta a ponta GL mais GR. Um baixo índice de incidente de segurança, rastreabilidade em 100% das rotas de transporte de veículos, sinergia operacional na gestão de incidente com maior velocidade de resposta e resolução, excelência em execução do plano de transporte semanal com baixo índice de falhas de veículos nas coletas e no no-show. Ademilson, é verdade isso aqui, papai? Não, com certeza. Acho que tudo engloba aí o que a gente discutiu, né? A grande sacada, como eu falei, a grande sacada de ter essa estrutura, você consegue executar todos esses pontos, né? Você, com uma única solicitação de monitoramento, eu não vou ter, por exemplo, duplicidade, né? Eu não vou ter o transportador ter que executar 2 processos para executar um monitoramento. O outro ponto é a tratativa durante um incidente, né? Então, eu ganho tempo e velocidade na atuação. No show, acho que hoje o no-show está um índice muito pequeno, até porque quando a gente identifica, né, que o veículo ele tem uma tendência de atraso ou que não vai atender, né, o time de logística ele já atua ali prontamente para procurar outro transportador na rota. Então a gente acaba trocando, né, e não tendo um no-show, de não ter o risco de não atender aquela rota. Então o trabalho em conjunto aí garante esses benefícios, né, digamos assim, ou esses resultados, né, para a operação. Acho que esse é E o dos número pontos tem que estar bom, importantes. tá? Porque ele que apresenta toda semana pra gente. Senão a batata assa. Opa! Só um adendo no show, para quem não sabe o que é o no show, virou um KPI da logística, nasceu lá nos hotéis, popularizado na aviação também. Ou nasceu na aviação Isso. e popularizado no hotel. É quando o hóspede reserva e não vai. Ou quando o passageiro compra uma passagem e não chega. Isso é no show. Na logística, a transportadora marcou para tirar uma viagem, o caminhão não apareceu. Exatamente. Isso é um no show, só para ficar registrado aí. Mas ó, deixa eu fazer uma provocação, então, já que o Ademilson ele respondeu a essa pergunta do porquê, das razões da parceria, enfim, eu queria perguntar para vocês por que a torre da BRK Tecnologia? O que levaram vocês a escolher a BRK como a empresa de torre de controle para a Amazon? Bacana, essa é uma excelente pergunta, Aquiles. Lá em 2020, 2021, quando a gente estava com esse desafio de implementar, a gente fez um assessment, fez uma avaliação, né, de vários possíveis parceiros para essa área. E o parceiro que apresentou as principais características para o projeto foi a BRK. Que características eram essas? Primeiro, topar o desafio de fazer gerenciamento logístico e risco junto. Não foi todo mundo que abraçou a ideia. Já começa aí. Perfeito. O segundo ponto foi flexibilização para desenvolver ajustes, tanto de métricas quanto de softwares, que a gente precisava para o projeto. Então, a capacidade de desenvolvimento de TI, a capacidade de ajuste nas plataformas que a gente precisava que a BRK implementasse, nos produtos que ela já tinha, BR System, BR Cipa, BR Log, que são as 3 principais plataformas da BRK, mesmo prontas e validadas no mercado, quando a gente mapeou o processo, elas precisavam de ajustes. E a BRK falou, não, a gente flexibiliza, a gente ajusta, a gente desenvolve. Essa era uma outra característica. Uma terceira característica que foi importante é os operadores de monitoramento, tanto de risco quanto logístico da BRK, possuem experiência em vários segmentos logísticos diferentes. Legal. Desde carga fracionada, carga lotação, a e-commerce, a agronegócio. Então, essa experiência de diferentes operações, na hora que a gente foi montar a torre de controle, trouxe uma perspectiva diversa para os nossos processos e contribuiu muito. Então, a experiência em diversos segmentos também foi uma das características. Então, eu acho que a parceria que a gente criou foi baseado em algumas habilidades, algumas capacidades que a gente precisava e que a BRK foi entregando ao longo do projeto. Por isso que a gente escolheu a BRK. Muito legal. Você podia falar um pouco dos números, dos resultados dessa parceria? Não, bacana. Eu acho que a gente não pode abrir todas as métricas de sucesso, mas algumas que são exemplos daquilo que a gente conversou no nosso bate-papo.
Vou começar pelo falha na coleta, né? Que é o no-show que a gente estava comentando. Hoje o nosso índice de coletas realizadas, ele é de 99,96%. Ou seja, nossa taxa de veículos que realmente não consegue executar uma coleta é ínfima, 0,04% do total de rotas. Para você ter esse nível de assertividade de veículo disponível na coleta, você precisa ter todos esses processos que a gente discutiu, gerenciamento logístico e gerenciamento de risco. Uma outra coisa bacana, que é papel da torre de controle, o veículo saiu da origem em atraso. Então era para sair às 10, acabou saindo às 10h20 ou às 10h30. Qual estratégia logística a torre de controle pode implementar para que esse atraso na origem não gere um atraso na chegada no destino? Ao longo da rota, fazendo contato com o motorista, monitorando os tempos de parada, propondo rotas alternativas, você consegue mitigar o risco gerado por uma saída na origem em atraso. Hoje a nossa taxa de conversão está em 76%. Ou seja, 76% dos veículos que saem da origem com algum tipo de atraso, eles não chegam no destino atrasados. Caraca. Então, esse é o valor agregado que a torre de controle traz com a expertise logística. Agora, falando mais da nossa área, que é segurança e prevenção de perdas, né? Essa velocidade na resolução de incidentes, que o Ademilson muito bem comentou, ela faz com que a nossa taxa de recuperação de carga seja maior do que a média de mercado. Você pega o mercado de carga fracionada, a gente tem um índice de recuperação, estou até conferindo aqui os números do último relatório. O nosso índice de recuperação de carga, ele é 61% maior do que o índice de recuperação de carga da média do mercado de carga fracionada. É surreal, cara. Então, como é que a gente consegue recuperar mais carga num incidente, num roubo, do que a média de mercado? Porque a gente trabalha em sinergia, atuação rápida, coordenação logística com risco para resolver o problema. Outro número interessante é o índice de perda efetivo da nossa operação, ele hoje é 18% menor do que a média do mercado de carga fracionada. O número animal. Então, assim, esses números vão validando a nossa proposta, que muita gente duvidou no início, tinha receio, né? De que é possível fazer, sim, os dois times trabalharem em sinergia, com zero conflito, de maneira entregada e adicionando valor para o negócio. Animal. Por isso que o case ele é bacana de vir aqui, trocar essa ideia e de falar, porque um dos mitos que tinha lá no início não, Wesley, o gerenciamento logístico vai querer que o caminhão saia o quanto antes. Não vai nem esperar a escolta chegar, não vai nem esperar o processo de segurança. E do outro lado, o gerenciamento de risco vai ficar falando não pode soltar, você vai ter briga na tua torre de controle. E a gente não tem, é zero. Isso é legal. Zero. O case é legal porque você presta um serviço para o mercado. Primeiro de desmistificar essa ideia que eu já defendi muitas vezes, que há um conflito entre os dois, porque é natural esse conflito, e vocês conseguiram casar essa torre de controle híbrida, trazendo esse resultado. Cara, contra resultado, papai. Tá aí o resultado. Né? Você pode, num primeiro momento, você chamar de louco. Quando tem o resultado, essa é a diferença. Quando tem um resultado, você é gênio. E realmente a torre de controle que vocês colocaram lá é genial. Parabéns pelo case que vocês montaram com o BRK aí. Não tenho dúvida que é um case bench para o mercado e que o mercado vai olhar com muito bons olhos. Por isso que é um serviço para o mercado, porque existe esse antagonismo, como o Gabriel colocou muito bem, e que, na verdade, pode ser só uma... E a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Uma das preocupações que existiam era vai ter vazamento de informação. O valor de mercadoria carregado no caminhão vai vazar porque você tem um time de transportes trabalhando juntos. Não, cara, ambiente controlado, gerenciamento de risco, tem câmera, tem controle de acesso, tem tudo direitinho na torre de controle. As pessoas foram treinadas, as pessoas foram orientadas sobre o processo de controle de informação. Que maneiro. Dentro da torre, para que o risco fosse mitigado. E a gente não teve. Nossos índices de tentativa de roubo são baixos, nossa operação está bem controlada, mas, de novo, teve que sentar, escrever procedimento, treinar as pessoas, ajustar a tecnologia. Não é sorte. Não, é muito trabalho árduo. Wesley, caminhando para o final aqui, o Gabriel também pode contribuir, assim como o Ademilson.
Como é que você enxerga o futuro da torre de controle híbrida? Vocês chegaram quase que no estado da arte, já de Ah, maturidade. Tem muita Tem coisa muita ainda. coisa pra fazer. Então, o que você enxerga como futuro? Vou deixar o Lucone começar. Acho que o primeiro de tudo é a manutenção, a continuidade, na verdade, da adaptabilidade dos nossos processos, dos nossos sistemas às nossas necessidades logísticas. Nossa torre de controle, ela foi evoluindo com o tempo, ela não nasceu perfeita, também não é perfeita, mas a gente continua melhorando. Acho que o termo que eu usei antes é o mais adequado aqui, melhoria contínua. Perfeito. Mas à medida que as nossas operações elas se expandem e elas atingem níveis mais granulares de entregas, a gente também precisa de processos customizados para acomodar esse novo nível de controle que a gente vai precisar no futuro. Total. Acho que a manutenção aqui da adaptabilidade, da flexibilidade de customização vai ser muito importante. Boa. A Amazon tem esse DNA de tecnologia e a gente procura dialogar com os nossos parceiros na mesma linha. Olha, a gente está pensando nessa melhoria. Essa melhoria vai exigir esse ajuste na plataforma. E aí, dá para fazer ou não dá para fazer? O parceiro tem que me dizer até onde vai o limite do nosso sonho de melhoria, né? E a gente tem que dialogar. Então, essa capacidade que o Gabriel comentou é importante. Uma coisa que eu particularmente vejo é a capacidade de escalar, de aumentar essa torre de controle em capacidade de monitoramento, mas sem escalar em headcount, sem escalar em posições de monitoramento. Como é que automatiza isso? Exatamente. O que a gente pode fazer para automatizar cada vez mais a atividade do operador de monitoramento? Legal. De tal forma que, se eu tenho uma posição que monitora X veículos por hora, que ele possa monitorar 2x com o mesmo recurso humano. Legal. Para que a gente ganhe energia e sinergia. Acho que um terceiro tópico que a gente precisa contemplar agora é o uso de inteligência artificial. Não tem como você pensar num programa de segurança sem pensar como a inteligência artificial pode contribuir para você reduzir risco e perda. Total. Então, ideias que a gente vem discutindo com a BRK é como a inteligência artificial pode ser preditiva enquanto o meu veículo ainda está em movimento. O que a gente faz normalmente é a viagem termina, aí você estuda o histórico daquela viagem para saber se o motorista excedeu a velocidade ou não, se ele entrou muito agressivo numa curva. Todos esses dados de telemetria normalmente são analisados após a viagem se encerrar. Legal. A gente vai evoluir para um momento onde essa análise vai ser ao longo da execução da rota, indicando alertas para o operador de monitoramento. Olha, esse motorista está com um comportamento de risco aqui. Acho que é melhor você interagir com esse motorista, perguntar se ele está bem, perguntar se a viagem está indo bem e aumentar o contato preventivo do operador de monitoramento com aquela viagem que o sistema detectou que pode estar em risco. Então, quando a gente fala que tem muita coisa para desenvolver e fazer, tem bastante coisa. Acho que ainda nesse exemplo, o inverso também é verdadeiro. Para que tipo de operações a gente consegue mexer um pouco a régua, que estão rodando bem, a gente pode até, de certa forma, despriorizar determinado tipo de evento para justamente garantir que o veículo que está com uma tendência ruim, uma tendência preditiva ruim, ele possa ser cuidado com maior atenção. Acho que o inverso desse exemplo que o Wesley trouxe, ele também é verdadeiro. Uma pergunta que eu não fiz, mas que cabe aqui. Quanto tempo tem essa torre de controle? Qual o tempo de maturidade dela? A gente lançou finalzinho de 2020. Ela ganhou musculatura em 2021. Então tá indo para o terceiro ano. Processo mais estruturado. Ela se tornou híbrida em 2021, certo? 2021, então é o terceiro ano, de isso. fato, com uma torre híbrida, com algo que nasceu um pouco mais voltado para gerenciamento. Acho que cabe um adendo antes de eu passar para as considerações finais aqui do Ademilson. O que a gente vê no mercado é as pessoas falando, eu quero uma torre de controle, eu já quero uma torre de controle que venha com predição, machine learning, inteligência artificial, blockchain, né? E olha o que vocês estão dizendo, existe um tempo de maturidade. Eu falo para meus clientes, cara, quando você implementa uma torre de controle, você derruba eucalipto, depois você derruba mato alto, depois você vem cuidando do gramado, para quando tudo estiver bacana, você chegar no estado da arte. Vocês viram aqui que o Wesley acabou de sinalizar. Nós ainda não estamos no estado da arte, mas vamos chegar lá. E esse estado da arte, ele passa por ter inteligência artificial, automatização, digitização da operação, de modo que
as pessoas tenham mais tempo para fazer o que a gente faz, análise, provocações, comunicação, e você tem a tecnologia fazendo o que ela deve fazer. Então tem um tempo de maturidade, é isso que é bacana dizer. Tem. Torre de controle precisa de um tempo de maturidade, de aprendizagem, de tal. E eu acho que essa sua fala, cara, eu realmente estou encantado com o case. Eu vou correr um risco de dizer aqui que esse episódio foi um dos melhores da websérie. Eu tô falando no finalzinho do episódio, porque a galera já assistiu até aqui mesmo, já deve ter assistido os outros, não vai deixar de assistir. Se você não assistiu os outros, não é que os outros estão ruins, mas realmente o episódio de case aqui, cara, matador, porque quebra um monte de preconceitos, traz luz a temas que eram totalmente polêmicos e prova na prática, através de números de experiência, tanto do fornecedor quanto do cliente, números que realmente realçam aquilo que é o desejo da logística, né? Safety, security e logística. Mas ele é um case que demanda apetite a risco, viu? Você vai tentar, você vai errar, você precisa assumir o erro, achar saídas, melhorias e continuar melhorando, seguindo em frente. Do caralho. Não sei nem se pode legal. falar do caralho, mas esse case é do caralho. Ademilson, considerações finais. Como é que você Não. enxerga o futuro da torre de controle híbrida? Bacana. Eu também compartilho dos mesmos pensamentos, né, do Wesley e do Gabriel. A gente tem que estar revisando constantemente os processos, né, à medida que a operação ela vai escalando, né? A gente tem operações novas que vão entrando, então a gente precisa se adequar ao processo, se adequar ao modelo, né, dessas novas operações, né, e revisar o que está dando certo, o que precisa ser corrigido. E também em relação à escalabilidade da operação, né? Eu acho que para o futuro a gente precisa sim pensar em processos, em automações para deixar mais automatizado possível, né? E aumentar aí a produtividade, né, digamos assim, da operação como um todo. Deixa eu contar um segredo. Esse cara passou por um desafio com a nossa torre, que foi de alocação de recursos, né? Ele, como operacional, líder da torre, ele reporta para o Lucone recebe os insights, o Lucone define a estratégia, ele toca a operação. Executa. E aí eu fico só dando ideia maluca para eles implementarem. Mas ele passou por um desafio bem bacana, que era de alocação de recursos. A gente tem aquela cultura de fazer os turnos operacionais, 12 por 36, para que o time vá rodando. E chegou um momento que nós identificamos que o planejamento da alocação de recursos não poderia ser por turno, teria que ser por hora. Ah, que interessante. Porque a gente avaliou as nossas demandas e verificou, eu tenho hora pico entre as 8 da manhã e as 10 da manhã. Como é que eu aloco o recurso ali para suportar a hora pico? Aí depois eu tenho outro segundo momento de hora pico. E aí ele bolou lá com o time dele, junto com o Lucone, uma estratégia de alocação de recursos em posições de monitoramento em função da nossa demanda horária. Recurso FTE, Sim, headcount. headcount, pessoas lá executando monitoramento. Então, quando você tem processos bem estruturados, uma equipe bem treinada, você consegue inovar e ganhar otimizações em áreas que você nem imagina. Sem dúvida. Você quer trabalhar só com aquele feijãozinho com arroz? Não, dá para explorar outras coisas, dá para ganhar muito mais sinergia. Então, esses caras estão de parabéns. Eu acho que a BRK também está de parabéns por ter um modelo mental flexível para absorver as nossas ideias e muito trabalho e suor para botar de pé um projeto desse. Porra, que legal. Bom, senhores, vamos caminhando pro final aqui. Se você ficou com a gente até o final aqui, meu muito obrigado. Eu quero que vocês contem para nossa audiência aí onde é que a gente encontra vocês. Se você quiser passar o LinkedIn, por favor, né? Mas se quiser passar também Instagram, Orkut, Tinder não, porque o programa é sério. Mas onde é que a gente encontra você, Wesley, depois Gabriel e depois você, Ademilson? Perfeito. Não, meu contato tá no LinkedIn, a galera pode me seguir lá, Wesley Medeiros. O maior prazer em contribuir para o mercado de segurança com ideias, com discussões, com debates. Não posso abrir muita coisa sobre como a gente fez, mas principalmente discutir ideias. No campo das ideias, de o que a gente deve fazer para melhorar a segurança em transportes e logística, contem comigo para qualquer discussão. Gabriel, onde é que a galera encontra você, meu velho? LinkedIn, Gabriel Lucone. Se vocês quiserem me procurar por e-mail também, meu e-mail é glucone@amazon.com. Passa lá no escritório, a gente toma um café. Estou total à disposição para a gente discutir os nossos cases de torre logística. Muito bom. Ademilson? Legal. Também no LinkedIn, Ademilson Amorim de Assunção. Vocês também podem me encontrar lá, né,
pra gente bater um papo e conversar também sobre mais torre logística. Muito bacana. Eu sou Aquiles Rodrigues, você já sabe que é escrito estranhamente com CH. Colocou Achilles Rodrigues na internet, eu tô em todas as redes. LinkedIn, Instagram, Orkut, todo lugar você... Orkut não, finado Orkut. Você vai me encontrar. Senhores, muito obrigado. O papo, volto a dizer, o papo foi de alto nível. O case Amazon realmente encanta e vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Uma salva de palmas aí. Cadê a trilha sonora? Não tem não?